E para ser um espaço de lugar, para essa criança que é um ser brincante, o brincar tem que estar presente. Para o adolescente também. Ô, Cida, a minha formação inicial foi educação física, né? Eu lembro que a gente estudava, acho que era formação social da mente, era Vygotsky, assim, que se baseava muito, né? Assim, nós nos baseávamos muito nele pra gente desenvolver as atividades de educação física. E eu sempre senti, durante a prática, que a pessoa olha assim, vê a educação física acontecendo ali, aí fala, aí é bom demais, é só brincadeira e tal. E muitas vezes não vê que tem uma vinculação pedagógica ali, sabe? A minha pergunta é nesse sentido, você acha que as pessoas ainda têm esse olhar de que o brincar na docência é algo não sério? E se isso existe, você acha que... qual seria a estratégia para a gente fazer as pessoas entenderem que isso é importante, né, no nosso meio educacional? Uma das estratégias é a formação continuada mesmo, de nós termos acesso às pesquisas, ao que está escrito, né? Então, eu até trago aqui para mostrar, que era no que ocorrer, mas tem um livro que é a Educação Infantil no Campo para Crianças desde Bebês, que é um livro que foi publicado com pesquisadores no Brasil e na França. E quando você lê, você vai perceber que a grande parte dos autores estão falando da brincadeira. Aqui também, Educação Infantil, Produções Acadêmicas do Século XXI, você vai ver que grande parte, a maioria dos autores vão falar também sobre o brincar. E, além disso, existem vários grupos de pesquisas que se debruçam sobre a importância do brincar, inclusive o grupo que eu participo de pesquisa na UFBA, que é o GEPEL, que é Grupo de Pesquisa em Educação Didática e Ludicidade, que foi criado pelo professor Cipriano Lucchesi, que é uma grande referência em ludicidade e em avaliação também. E hoje a professora Cristina Dávila, que foi orientanda dele, é a coordenadora do grupo e foi minha orientadora. Não deixa de ser, né? A gente continua nessa parceria. E que não é só parente, né? Deixa claro isso. Não. Quem sabe, né? A gente ainda não parou para fazer o estudo antropológico. Mas, enfim, então, assim, grupos... Vou trazer como exemplo o GEPEL, que é um grupo de educação, pesquisa, didática e ludicidade, e tem vários estudos, várias pesquisas no GEPEL sobre a importância do brincar e como o brincar, acaba sendo um recurso forte pedagógico, né? E como a didática, inclusive contemporânea, tem se apropriado do brincar na organização do trabalho docente. Então, eu penso que a gente precisa estudar mesmo. Como é que se dá o processo de desenvolvimento da criança? Como é que se dá o processo de aprendizagem, né? Eu gosto muito, Jorge, de um autor que se chama Jade Jana Moreira Lopes, que ele é geógrafo. Ele, no entanto, ele tem se debruçado muito nos estudos da infância, adolescência, e ele tem um termo que ele criou, que é a geografia da infância, que também pode ser a geografia da adolescência, e ele se debruça nos estudos de um outro geógrafo, pesquisador da década de 70, 80, que é Yves Thuan. E Thuan fala que nós temos relações topofílicas com os lugares que nascemos e vivemos, e que o espaço pode ser um espaço de lugar ou não lugar para o sujeito. E aí o Jade, ele se apropria desse conceito de topofilia e ele traz isso para o processo mesmo, para o ambiente da escola. E ele vai falar que as crianças, elas podem ter a escola como um espaço de lugar ou não lugar. E sendo a escola um espaço primordial de construção identitária, né? Onde deve ter como objetivo primordial a construção identitária. Se a escola não for um espaço de lugar para o sujeito, ele não vai ser um espaço de construção identitária. E, portanto, a escola ela vai se fracassar enquanto objetivo. Porque a escola é um espaço de formação humana, de perpetuação da formação humana, assim, que auxilia nesse processo, né? Então, e para ser um espaço de lugar, para essa criança que é um ser brincante, o brincar tem que estar presente. Para o adolescente também. Então, o Lucchesi vai falar que a ludicidade é um estado interno do sujeito. E para esse ser um estado interno do sujeito, ele vai falar, inclusive, dos 4 quadrantes do cérebro, que a ludicidade, ela move todos os quadrantes do cérebro. Só a ludicidade vai ter essa potencialidade, né, de mexer, né, de mobilizar várias áreas do cérebro. E, sim, e o brincar, ela é uma das experiências
né, da ludicidade. É uma das atividades lúdicas, como, por exemplo, o professor de educação física, né, com tantas atividades. Por que que é o professor mais querido? Que diz o professor de educação física dos mais queridos, né? Porque tanto as crianças levam em suas memórias a muitas experiências com professores da educação infantil e às vezes professores depois que foram professores dela, elas não vão ter tantas memórias. Porque o que não passa pelo afetivo não chega no cognitivo. E o brincar tem essa relação direta com o afetivo, enfim. Então, é muito importante e é necessário que a gente estude, que a gente leia. Porque o professor ele precisa, primeiro, justificar para ele porque é importante brincar na educação infantil ou trazer que a ludicidade esteja presente, né? Enquanto perspectiva pedagógica na organização do trabalho docente.